Saravá Axé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, bênção para quem é de bênção, Mucuyo no Zambi a todos. Eu sou Anderson de Ogunjá e esse é o canal Fé pela Razão. Hoje eu estou passando aqui para comentar um pouquinho sobre dois outros materiais aí de uso em alguns dos atos, né, alguns trabalhos. Algumas pessoas sempre perguntam, assim como perguntam da moeda, por que tem uma oferenda ali, tem uma moeda dentro, por que aquela oferenda foi uma cachaça, por que foi o mel. Então eu estou passando hoje para falar um pouquinho da utilização do mel e do búzios em algumas das nossas oferendas, em alguns dos nossos atos ritualísticos. Então assim, o búzios ele tem a representação também de troca e movimento, como por exemplo a moeda, né, citada em outra ocasião. Depois até a gente deixa aqui disponível na descrição para vocês o link desse vídeo no qual eu falo sobre a moeda, né? Então, e colocando, né, lógico, observando bem que essa troca que eu me refiro é de troca energética, tá? Então, troca e movimento. O búzios, ele tem essa representação. E como um utilitário aquático ali, ele tem também a sua propriedade de potencializar as cargas magnéticas. Então eles são utilizados, né, em determinados atos exatamente porque potencializam a carga magnética que aquele ato ali, né, precisa para que a sua finalidade, para que seu resultado seja o melhor possível. Já o mel, ele é muito utilizado, né, em algumas das oferendas, em alguns dos atos, né, que nós fazemos, justamente porque ele é um fluido considerado não só vegetal, mas animal também. Então ele consegue agregar todos os outros elementos ali, né, que estão naquele trabalho, naquele ato, fazendo com que eles se conectem e fiquem harmonizados. Então eu tenho dois utilitários, né, dois materiais de uso, um que potencializa essas cargas magnéticas, né, e o outro que funciona como um elo, né, de ligação entre os materiais, deixando-os de forma harmonizada. Então, futuramente a gente vai falar um pouquinho mais sobre os materiais, alguns atos, o porquê desses materiais, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, sobre esses materiais, mas é importante que esses conhecimentos sejam transmitidos aos poucos, né? E é importante que vocês tenham o conhecimento do porquê colocar um mel na água, o porquê colocar um mel, por exemplo, num padê que está sendo realizado, o porquê colocar um mel em outro, né, tipo de trabalho que está sendo realizado, ou porquê dispor dos búzios nesses atos, né, para que eles possam potencializar o magnetismo, né, que está presente naquele ato. O mel para que ele possa harmonizar os elementos que estão dispostos naquele ato. Então eu estou passando hoje falando um pouquinho desses dois materiais de uso, tanto búzios quanto mel. Em outras ocasiões eu já falei um pouquinho do azeite de dendê, eu já falei um pouquinho da moeda, acabei observando, né, um pouco a cachaça, observando um pouquinho da farinha de mandioca que é utilizado, né, na hora da montagem do prato ali, do padê, né, na hora dessa comida votiva, muito utilizada dentro da cultura afro-brasileira, né, da cultura afrodescendente e principalmente uma comida votiva oferecida aí no início dos trabalhos, né, para que Exu se posicione ali como o guardião que é, fazendo toda a contenção necessária e utilizando daquele material que está sendo disposto ali, né, para que ele possa utilizar os seus fluidos, né, e ter ali munição, né, ter fontes, né, de energia suficiente para que as suas ferramentas sejam aí amplificadas, sejam potencializadas e que ele possa manifestar aquelas energias da melhor forma possível, principalmente como eu citei agora, como de estar guarnecendo, como de estar defendendo, né, se posicionando ali na parte da guarnição, né? Então eu explico um pouquinho desses dois utilitários, esses dois materiais de uso. Espero
Espero que vocês tenham entendido e futuramente a gente vai falando sobre outros e vai falando um pouquinho mais desses mesmos que eu já falei, que tem tanto aí a ser explorado. Tá certo, meus irmãos? Saravá axé a todos vocês. Até uma próxima. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha com um amigo para que eles tenham acesso a esse tipo de informação e nos sigam nas redes sociais através do Facebook e do Instagram, onde a gente faz um complemento de todo o trabalho desenvolvido aqui. Até mais!